Torcedor da Raposa. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Diário da Raposa, o seu canal de notícias do Cruzeiro. Prepare-se porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente os rumos da nossa Raposa em 2026. E atenção, eu disse pode mudar mesmo, porque as movimentações que estão acontecendo nos bastidores da Toca da Raposa são de tirar o fôlego de qualquer cruzeirense de verdade. Antes de entrarmos no assunto principal, preciso falar sobre algo que está deixando a nação azul completamente agitada. Gabigol. Sim, você ouviu direito. O nome do atacante está circulando pelos corredores da Toca e as especulações estão a 1000 por hora. Mas calma, já vamos chegar lá. Primeiro, vamos entender toda a movimentação que está acontecendo neste exato momento no departamento de futebol do Cruzeiro. A diretoria celeste está trabalhando intensamente para montar um elenco capaz de brigar por títulos importantes em 2026. A Copa Libertadores da América está no horizonte e todos nós sabemos que competir no torneio continental exige um plantel extremamente qualificado, com jogadores experientes e que já conhecem a pressão de grandes competições. É exatamente por isso que algumas peças se tornam fundamentais para o projeto do técnico Tite, que chegou com a missão de colocar o Cruzeiro novamente no topo do futebol brasileiro e sul-americano. E quando falamos em experiência, em jogador que conhece pressão, que já disputou finais importantes, que já vestiu a amarelinha da seleção brasileira, um nome aparece de forma inevitável. Estamos falando de um lateral direito que tem uma trajetória vitoriosa no futebol brasileiro, que carrega no currículo passagens marcantes pelos maiores clubes do país e que, inclusive, já trabalhou diretamente com o comandante Tite tanto em nível de clubes quanto na própria seleção. Fagner. O experiente lateral direito de 35 anos teve seu contrato de empréstimo encerrado no último dia de 2025, na quarta-feira, dia 31 de dezembro. O jogador pertence ao Corinthians e estava cedido ao Cruzeiro durante toda a temporada de 2026. Agora, tecnicamente, ele retorna ao quadro de atletas do Timão. Mas será que é isso mesmo que vai acontecer? Será que a história do camisa 23 com o manto sagrado da Raposa termina aqui? A resposta para essas perguntas está sendo construída neste exato momento nos bastidores do clube. E olha, torcedor, as informações que chegam são extremamente animadoras. A diretoria celeste não cruzou os braços diante do término do vínculo. Muito pelo contrário. O otimismo reina na Toca da Raposa quando o assunto é a permanência do lateral para a próxima temporada. Os dirigentes estão atuando de forma incansável para encontrar uma solução que permita a continuidade do defensor no elenco azul. Por que tanto interesse? Por que a diretoria está se movimentando dessa forma para manter Fagner? A resposta é simples e ao mesmo tempo complexa. O jogador tem exatamente o perfil que o Cruzeiro precisa para enfrentar os desafios que virão. Estamos falando de um atleta que disputou Copa do Mundo, que conhece os gramados da América do Sul, que tem personalidade forte dentro de campo e que pode ser uma peça fundamental no vestiário para orientar os jogadores mais jovens. E tem mais um detalhe que não pode passar despercebido. A relação entre Fagner e o técnico Tite vai muito além de simples conhecimento profissional. Os dois trabalharam juntos no Corinthians e tiveram uma passagem marcante pela seleção brasileira. O lateral foi convocado para a Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia, justamente sob o comando do treinador que agora comanda o Cruzeiro. Essa sintonia, essa confiança mútua, vale ouro em um projeto que está sendo construído. Quando você tem um técnico que conhece profundamente as características do jogador, que sabe exatamente o que pode extrair dele em campo, que confia em sua capacidade de liderança e em sua entrega nos treinamentos e nas partidas, a tendência é que o rendimento seja potencializado. E isso é exatamente o que a diretoria cruzeirense enxerga nessa possível permanência. Não estamos falando apenas de contratar um lateral direito. Estamos falando de manter uma peça que pode ser diferencial em momentos decisivos. A adaptação de Fagner ao Cruzeiro e à cidade de Belo Horizonte foi simplesmente perfeita. O jogador e sua família se identificaram completamente com o clube e com a capital mineira. Esse é um fator que pesa muito a favor da Raposa nas negociações. Quando um atleta se sente bem, quando sua família está feliz, quando existe essa conexão emocional com o lugar, tudo fica mais fácil. E tem um detalhe que deixa tudo ainda mais interessante. Henrique Lemos, filho de Fagner, está nas categorias de base do Cruzeiro. Isso cria um vínculo ainda mais forte. Imagine a situação, o pai defendendo o time profissional, brigando por títulos, disputando a Libertadores, enquanto o filho se desenvolve nas categorias de base do mesmo clube, seguindo os passos do pai, construindo sua própria carreira. Essa história tem tudo para ser linda e a torcida cruzeirense abraçaria completamente essa narrativa. Mas claro que nem tudo são flores nessa negociação. Existem obstáculos a serem superados.
O primeiro deles, e talvez o mais complicado, é a questão financeira. Fagner tem um salário elevado, compatível com sua experiência e com sua carreira vitoriosa. Em 2026, Cruzeiro e Corinthians dividiram os vencimentos mensais do jogador, o que facilitou a vinda do lateral para Belo Horizonte. Agora, para que a permanência se concretize, será necessário encontrar um novo formato de acordo que seja viável para todas as partes envolvidas. Além disso, existe a necessidade de um entendimento entre o jogador e o Corinthians. O contrato entre Fagner e o clube paulista vai até o final de 2026. Ou seja, ainda existe 1 ano e meio de vínculo. No entanto, as informações vindas de São Paulo indicam que não há expectativa, nem do lado do jogador nem do lado do clube, por um retorno efetivo ao Parque São Jorge. Isso abre espaço para que o Cruzeiro trabalhe em busca de uma solução. A temporada de Fagner com a camisa celeste teve altos e baixos. Ele chegou ao clube no início de 2025 para disputar posição com William. Sob o comando do técnico Leonardo Jardim, o lateral foi ganhando oportunidades e conquistando a torcida logo no começo do Campeonato Brasileiro. Seu estilo de jogo equilibrado, sua experiência em campo, sua capacidade de não se desesperar em momentos de pressão, tudo isso agradou muito aos torcedores da Raposa. Fagner rapidamente se tornou sinônimo de segurança na lateral direita. Quando ele estava em campo, a sensação era de tranquilidade. Um jogador que sabe exatamente o que fazer em cada situação, que não se perde taticamente, que consegue ajudar tanto na defesa quanto no apoio ao ataque. Essa versatilidade e essa inteligência tática são características raras e extremamente valiosas. Mas em julho, o destino pregou uma peça cruel no lateral. Durante uma partida, Fagner sofreu uma fratura na fíbula da perna direita. Foi um baque tremendo, tanto para o jogador quanto para o Cruzeiro. A equipe perdeu uma peça importante justamente em um momento crucial da temporada. O lateral precisou passar por um período de recuperação e tratamento, ficando afastado dos gramados por alguns meses. Quando finalmente retornou, já nos últimos jogos da temporada, enfrentou a dificuldade natural de qualquer atleta que fica muito tempo parado, a falta de ritmo de jogo. Mas agora vem a parte que realmente está deixando a torcida do Cruzeiro em polvorosa. Gabigol. O nome que estava sendo especulado, que estava sendo comentado nos bastidores, que gerou toda aquela expectativa, finalmente tem um desfecho. E olha, torcedor, não é exatamente o desfecho que muitos cruzeirenses gostariam de ouvir. As informações foram confirmadas e anunciadas recentemente, e deixaram muita gente perplexa com os rumos que as negociações tomaram. Gabriel Barbosa, conhecido nacionalmente como Gabigol, retorna ao Santos por empréstimo após um acordo fechado com o Cruzeiro. Isso mesmo. O atacante que foi contratado com pompa e circunstância pelo Clube Celeste, que chegou cercado de expectativas enormes, que deveria ser uma das estrelas do time de Tite, está de saída da Toca da Raposa antes mesmo da temporada começar oficialmente. A informação pegou muita gente de surpresa e gerou uma onda de reações nas redes sociais. A negociação foi definida como complexa pelas partes envolvidas. Gabigol chega ao Santos, clube que o revelou para o futebol, por empréstimo até o final de 2026. E aqui está um detalhe que chama muita atenção: o Cruzeiro vai arcar com metade do salário do atacante durante todo o período do empréstimo. Estamos falando de um salário estimado em 2,5 milhões de reais mensais. Ou seja, o Clube Celeste vai desembolsar cerca de 1.250.000 reais por mês por um jogador que vai defender as cores de outro time. Para muitos torcedores, isso é difícil de engolir. Como assim o Cruzeiro vai pagar metade do salário de um jogador que vai jogar no Santos? Qual é a lógica por trás dessa decisão? As respostas para essas perguntas envolvem questões que vão além do futebol em si. Segundo informações apuradas, Gabigol não tinha mais clima no clube mineiro após a contratação do técnico Tite. Aparentemente, a relação entre o atacante e o comandante não era das melhores, e isso pesou na decisão. Além disso, o próprio jogador manifestou o desejo de retornar à Baixada Santista para ficar mais próximo da família. Esse é um fator que não pode ser ignorado. Por mais que seja um atleta profissional, Gabigol também é um ser humano com sentimentos e necessidades pessoais. A vontade de estar perto dos familiares, especialmente em um momento delicado de sua carreira, pesou na balança e influenciou a decisão final. O atacante ainda precisa realizar exames médicos antes de ser oficialmente anunciado pelo Santos e não tem presença garantida na reapresentação do elenco santista, que está marcada para esta sexta-feira, dia 2 de janeiro, no CT Rei Pelé. Mas a negociação já está praticamente fechada e deve ser anunciada oficialmente nos próximos dias. As tratativas ficaram paradas no fim do ano justamente por causa da participação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira,
entendeu que não seria adequado negociar com a diretoria cruzeirense durante um período tão decisivo da temporada. Os dois clubes, inclusive, se enfrentaram na última rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 7 de dezembro, e o Peixe venceu por 3-0. Após o apito final, algo curioso aconteceu. Neymar e Gabigol ficaram conversando por um longo período no gramado da Vila Belmiro. Essa cena não passou despercebida. Os dois jogadores são frequentemente vistos juntos, e isso tem uma explicação. Rafaela Santos, irmã de Neymar, é esposa de Gabigol. Ou seja, existe um laço familiar entre os dois atletas que vai muito além das quatro linhas. Essa proximidade certamente facilitou as conversas e pode ter influenciado na decisão do atacante de aceitar o retorno ao Santos. Outro fator que ajudou na negociação foi a boa relação entre os clubes. Alexandre Matos, atual diretor executivo do Santos, trabalhou recentemente no Cruzeiro. Essa conexão facilitou o diálogo entre as diretorias e permitiu que um acordo fosse alcançado de forma mais rápida. Mas o que isso significa para o Cruzeiro? Como fica o planejamento da Raposa para 2026? Essas são perguntas que estão martelando na cabeça de todo torcedor celeste neste momento. Gabriel Barbosa tem uma relação especial com o Santos. Revelado pelo clube, ele acumula 2 passagens anteriores pelo Peixe. A primeira saída aconteceu quando ele tinha apenas 19 anos, em agosto de 2016, rumo à Inter de Milão, da Itália. O jogador foi descoberto pelo Santos quando morava em São Bernardo do Campo e chegou às categorias de base do clube em 2006, sendo promovido ao time profissional em 2013. Na segunda passagem, já aos 22 anos, em 2018, Gabigol atuou emprestado pelo clube italiano. Foi um ano especial. Terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro com 18 gols e da Copa do Brasil com 4 gols. Pelo alvinegro praiano, foi campeão paulista em 2015 e 2016, sendo este o último título de grande expressão do time santista. Depois disso, em janeiro de 2019, assinou um contrato de 5 temporadas com o Flamengo. No rubro-negro carioca, Gabigol viveu o auge de sua carreira. Foram 6 anos de muito sucesso. 308 jogos disputados, 161 gols marcados, 43 assistências distribuídas e impressionantes 13 títulos conquistados. Números que falam por si só e que justificam o investimento do Cruzeiro em sua contratação. Mas agora tudo mudou. E o que a torcida do Cruzeiro deve pensar sobre tudo isso? Essa é a grande questão que paira no ar neste início de ano. Por um lado, é frustrante ver um jogador do calibre de Gabigol deixando o clube antes mesmo de ter a chance de mostrar seu futebol com a camisa celeste. Por outro lado, não adianta manter no elenco um atleta que não está motivado ou que não tem o respaldo total do treinador. O Cruzeiro precisa de um elenco coeso, unido, focado nos objetivos da temporada. Se Gabigol não se encaixava mais nesse projeto, talvez a saída dele seja até benéfica para todas as partes envolvidas. O clube pode usar o espaço na folha salarial para buscar outros reforços que estejam mais alinhados com a filosofia de trabalho de Tite. E falando nisso, o técnico agora tem um desafio ainda maior pela frente. Montar um ataque competitivo sem Gabigol não será tarefa fácil. A diretoria precisará trabalhar rápido no mercado para encontrar alternativas à altura. A temporada está começando e o tempo para ajustes é curto. A torcida espera que as movimentações aconteçam de forma inteligente e que o Cruzeiro consiga montar um elenco realmente capaz de brigar por títulos importantes em 2026. E você, torcedor da Raposa, o que achou de tudo isso? Concorda com a saída de Gabigol? Acredita que a permanência de Fagner pode compensar essa perda? O que espera do Cruzeiro para esta temporada? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos debater e trocar ideias sobre o futuro do nosso cabuloso. E não esqueça de se inscrever no canal Diário da Raposa, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro e deixar seu like neste vídeo. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo as melhores informações sobre a nossa Raposa. Até a próxima, Cruzeirense!